Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estou de volta trazendo mais um vídeo para vocês e já quero fazer aquele pedido que eu peço sempre a vocês. Pessoal, não se esqueçam do like, capriche no like para estar me ajudando a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube, tá certo? Para eu estar continuando postando conteúdos aqui para vocês. Eu sempre digo, essa é uma das melhores formas que você tem de estar me ajudando, né? Não custa nada, é só dar um like aí, já me ajuda bastante, beleza? Então não se esqueça. Então pessoal, hoje eu quero estar passando algumas informações para vocês, principalmente para aqueles que estão iniciando a consertar placas eletrônicas, outros que já estão aí no segmento, mas que ainda tem muitas dificuldades, né, para consertar as placas eletrônicas, para entender realmente como funciona as placas eletrônicas. Eu sempre estou recebendo mensagem aqui no meu WhatsApp, também nos grupos, né? Pessoas entram perguntando: Erinaldo, você tem treinamento sobre a placa da Fujitsu, por exemplo? Porque eu aprendi a consertar a placa da Samsung, mas não sei ainda consertar a placa da Fujitsu. E outros entram perguntando: Erinaldo, você tem treinamento para as placas da LG? Porque eu aprendi a consertar Fujitsu, aprendi a consertar placas da Consul, mas não aprendi a consertar as placas da LG, então eu queria um treinamento para estar consertando essas placas. Infelizmente, muitos ainda não aprenderam como consertar uma placa eletrônica, como olhar para uma placa eletrônica. Isso de qualquer equipamento, não somente de ar-condicionado, não somente de lavadoras, lave-seca, nem também de forno de micro-ondas, enfim, qualquer placa. Você tem que aprender como funciona os circuitos que compõem as placas eletrônicas. Você só conserta uma placa eletrônica quando você vai lá no YouTube e busca um macete que alguém está passando ali. Você, para se profissionalizar, né, nesse segmento, você tem que entender como funcionam os circuitos que compõem as placas eletrônicas, tá certo? Eu sempre bato nessa tecla. Para você ser um bom profissional, para você ganhar dinheiro realmente consertando placas eletrônicas, você tem que aprender o funcionamento dos circuitos que compõem as placas, tá? Estou aqui com uma placa, por exemplo, de uma TV, tá? Isso aqui é uma fonte de uma TV de 22 polegadas que eu estou consertando. O problema estava aqui no chaveador da fonte, já fiz o pedido da peça e está chegando. Então, aqui nós temos a entrada da tensão alternada. Veja que essa tensão alternada ela passa aqui em alguns componentes de proteção que chamamos também de filtro de linha, tá? Então essa tensão, depois de filtrada aqui direitinho, ela chega até a ponte retificadora, a tensão alternada. Então essa tensão entra aqui, nos dois terminais centrais aqui da ponte retificadora, certo? É retificada aqui a tensão alternada pela ponte retificadora para uma tensão contínua. Essa tensão aparece aqui, nesse capacitor grande já retificada, já como tensão contínua, certo? Essa tensão já retificada, ela vem até o primário do transformador chope, ok? Do primário do transformador chope, ela vem ao dreno do transistor MOSFET chaveador, que muitas vezes, né, na maioria das vezes, está integrado aqui no circuito integrado controlador da fonte, ok? No momento que se dá o start, essa fonte começa a oscilar e ela gera pulsos alternados aqui, no secundário aqui do transformador, que são retificados aqui por esses diodos, filtrados por esses capacitores. No caso dessa fonte, nós temos aqui esse rabicho que leva
aqui as tensões geradas aqui, ó, para a placa principal, certo? Então esse é o funcionamento de uma fonte chaveada, tá? Não tem que aplicar aquelas teorias, né, muitas teorias, para explicar como funciona uma fonte chaveada aqui para você. Como eu falei, tensão alternada entra aqui, passa no filtro de linha, vem para a ponte retificadora, é retificada essa tensão alternada para uma tensão contínua, que sai e vem aqui para o capacitor de filtro, vem aqui para o enrolamento primário aqui do transformador chope, numa extremidade, na outra extremidade essa tensão sai e vem ao dreno do transistor MOSFET chaveador aqui, ok? Então isso aqui começa a oscilar, se tiver tudo legal, tudo funcionando, gerando pulsos alternados aqui nos secundários, certo? Aqui no secundário nós podemos ter várias linhas de alimentações, tem fonte que tem uma linha só, tem fonte que tem 2, 3, 4, isso depende do projeto, certo? Esses pulsos alternados eles são retificados mais uma vez aqui, ó, por diodos, tá? Por diodos aqui, às vezes separados, às vezes em ponte, e são filtrados aqui, ó, mais uma vez por esses capacitores de saída, tá? Como adiantei nessa placa, as tensões saem nesse rabicho aqui, tá? E vai lá para a placa principal. Mas se a gente pegar uma outra placa, vamos pegar essa placa aqui, ó. Aqui nós temos uma placa de um ar-condicionado, tá? Um ar-condicionado convencional. Veja que nós temos aqui, ó, a entrada da tensão alternada que se dá por aqui, passa aqui no filtro, a mesma coisa vem na ponte retificadora, da ponte retificadora essa tensão aparece aqui, já uma tensão contínua filtrada por este capacitor que vem, essa tensão entra também aqui, ó, no primário desse trafo, gerando pulsos aqui no secundário, tá certo? Esses pulsos secundários são retificados por diodos, tá? Que estão aqui embaixo, aqui, ó, diodos, e filtrado por esse capacitor. Perceba que essa fonte aqui tem as mesmas características desta fonte aqui. Então, se você estudar a fonte chaveada, qualquer placa que você pegar, você vai ter a fonte chaveada, certo? Tem o microcontrolador, ele que faz o gerenciamento de toda a placa. E nós temos terminais aqui do micro de entradas, terminais de saída, né? Portes de entrada, portes de saídas, tá? Temos a memória que grava algumas informações. Temos aqui, ó, o ressonador, né? Aqui é um ressonador, mas a maioria dos microcontroladores tem um cristalzinho, ó, aquele de metal. Aqui nós temos um ressonador. Então nós precisamos entender como funciona o microcontrolador. Aqui, ó, o microcontrolador. Nessa placa aqui nós temos drives, tá? Que recebe aqui, ó, comando do microcontrolador para acionar aqui alguns atuadores, tá certo? Então você tem que entender essas coisas, né, passo a passo, para quando você pegar uma placa você não ficar preso, dizendo, eu só conserto a placa da LG, não conserto uma placa da Samsung. Aqui é a mesma coisa, pessoal, ó. Nós temos aqui essa placa, uma placa da LG, tá certo? Nós entramos com a tensão alternada aqui, ó, nesses dois terminais, passa aqui nesse filtro de linha também, novamente, certo? Tá? A tensão vem para a ponte retificadora, no caso dessa tá aqui embaixo, ó, a ponte retificadora, tá aqui. Da ponte retificadora vem para esses capacitores aqui, ó, nessa placa aqui nós chamamos essa tensão de DC-Link, certo? E daqui, ó, desses capacitores vem para o transformador chope também, tá? Do primário, certo? Aí entra aqui numa extremidade do transformador chope, sai do outro lado e vem aqui, ó, para um dos terminais aqui do circuito controlador da fonte, certo? Que é o dreno transistor MOSFET, idêntico às outras placas, tá certo? Então, você tem que estudar circuitos eletrônicos. Você estudando os circuitos eletrônicos, você vai entender todas as placas. Você vai pegar e você vai desenvolver ali seu raciocínio no análise da placa. Não ficar preso. Eu aprendi a consertar essa placa, não aprendi a consertar outra placa. Não, você tem que aprender os circuitos eletrônicos que compõem as placas.
Aqui na internet nós temos uma enxurrada de informações e muitas vezes você acaba pegando informações erradas, tá? Isso complica muito a sua vida. Eu trabalho aqui, na bancada, eu trabalho há mais de 35 anos. Então as informações que eu passar aqui para você, você pode ter certeza que são informações precisas, informações daquilo que eu vivo no dia a dia, tá certo? Eu não vou estar aqui fazendo vídeo, enchendo linguiça com informações desnecessárias para o segmento, tá certo? Esse segmento é um segmento de conserto e manutenção de placas eletrônicas. Então eu não vou estar aqui enchendo sua cabeça de cálculos matemáticos, enchendo sua cabeça aí de teorias desnecessárias, como eu já falei. Nós temos alguns treinamentos, como vocês sabem, tá? Mas de repente você não se adapta com o meu jeito de ensinar, meu jeito de passar as informações, você pode estar pegando treinamentos de outras pessoas para você se especializar nesta área de conserto e manutenção de equipamentos eletrônicos. Eu desejo que você adquira os nossos treinamentos, mas se não quiser, como eu falei, né, que às vezes tem pessoas que não se adaptam com o nosso modo de ensinar, pode estar procurando aí outros treinamentos, tá, para que você se desenvolva, mas treinamentos de pessoas que trabalham direto na bancada, né? Tem pessoas que é só teórico, só passa teoria. Então procure treinamentos que te leve a entender os circuitos eletrônicos que compõem as placas. Para você que está entrando agora, né? A gente olha para uma placa como essa aqui, como esta aqui, e chega a assustar, porque são muitos componentes, mas esses componentes são divididos em etapas, tá? Nós temos os estágios, então nós analisamos as placas de estágio por estágio, estágio da fonte, estágio aqui de entrada, nessa placa aqui no pré-carga, tá? Temos aqui o circuito PFC, o modo PFC, temos aqui o IPM. Então, elas os circuitos são divididos na placa e você tem que entender isso para que você saia dessa mesmice aí, né? Eu só conserto placa X, não conserto placa Y, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito é sobre o multímetro, né? Qual multímetro que eu devo adquirir para estar consertando as placas eletrônicas? Olha, aí no mercado nós temos infinidades de multímetros, tá? Nós temos multímetro de todo jeito e de valores diferentes. Eu costumo trabalhar com multímetros bons, multímetros de precisão, tá certo? Então nós temos aqui vários multímetros, tá? Aqui, temos vários multímetros aqui, multímetros de muita precisão, né? Tá certo? Mas eu vou indicar um multímetro para você que está aí querendo comprar seu multímetro. Esses multímetros aqui, eles são um pouco caros, tá? Nós temos um multímetro aqui, esse aqui vale cerca de R$1.000, R$1.200, esse aqui quase R$2.000. Não é necessário você estar comprando esses tipos de multímetro, tá certo? Nós temos um multímetro aqui, esse aqui da Visser, um multímetro super completo, tá? Esse multímetro aqui é super completo, porque você vai precisar de multímetro para as escalas normais, né? Tipo resistência, tensão alternada, tensão contínua, tá certo? Mas nós temos outros multímetros que temos capacímetro, tá? Capacímetro já incluído aqui nele. Nós temos frequencímetro, tá? Temos uma escala aqui de temperatura, temos uma escala aqui do HFE para medir ganhos de transistor, certo? Então você compra um multímetro, esse multímetro aqui ele é completinho e é um multímetro barato, tá? Esse aqui é o Visser VC97A, porém a AFR ela trabalha com esse multímetro, tá? Na AFR, o modelo desse multímetro é o 5300, o AFR 5300, tá certo? Você vai adquirir esse multímetro aqui, que é um multímetro muito bom, tá certo?
para quem trabalha aí, ó, até com automóvel ou placas de ar-condicionados inverter, né? Nós temos aqui, ó, a máxima, a mínima, que às vezes você está ali com a placa e a placa não está acionando lá o compressor, né? Você liga, o compressor quer partir e não parte. Às vezes nós temos problema aqui, ó, na tensão de DC-Link. Quando a placa está sem carga, você vem, mede a placa, mede a tensão aqui, a tensão está legal. Aí quando você liga aqui, exige um pouco mais de corrente, essa tensão cai e não deixa o compressor partir. Aí você fica meio perdido. Então você chega lá na máquina, tá? Aí você aciona a máquina monitorando aqui a tensão de DC-Link na mínima aqui, ó. Coloca na mínima, certo? Deixa eu pôr em tensão, senão não vai, né? Coloca tensão aqui, você coloca na mínima, certo? E você liga a máquina. Aí ela vai registrar aqui para você a tensão mínima na hora da arrancada lá do compressor. Então você vai ver realmente se tem problema aqui no DC-Link, né? Antes de você suspender aqui e tirar os capacitores. Nós temos uma outra técnica que ensinamos aqui, as tensões, né? Como você medir aqui as tensões de DC-Link, fazendo um cálculo aqui da tensão alternada de entrada na ponte, né? Com uma forma matemática para você saber que tensão você vai encontrar aqui. Porém, muitas vezes engana você. Aí você com um multímetro desse, você pluga aqui, liga a máquina e você vai ver, né? Se tem algum problema derrubando essa tensão. Pode ser o compressor. Às vezes você não tem lá o medidor ali para testar o compressor de uma forma perfeita. Com o multímetro desse você resolve, entendeu? Aí você coloca aqui, no momento que você ligar a máquina, você vai ver a queda de tensão aqui, a mínima, e você vai perceber. Essa tensão aqui geralmente chega a 310 volts, mas às vezes você, quando você aciona lá o compressor, derruba essa tensão, porque às vezes tem um problema lá no compressor, um problema também nos capacitores, e você pegando a mínima aqui, você já sabe, né? Às vezes também a placa está entrando em proteção, e às vezes uma tensão está alta, aí você coloca a máxima, você vê qual a máxima tensão aqui na hora que você aciona a máquina. Então é um multímetro bem completo, pessoal, tá? Eu indico, né, se você quiser um multímetro bom e barato, esse multímetro aqui, tá? Esse aqui é o VC, como eu já falei, 97A, mas lá na empresa AFR eles negociam esse mesmo multímetro, tá certo? E o modelo dele é o AFR 5300. Então tá aí algumas dicas para te ajudar aí no dia a dia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui abaixo os seus comentários, né? Se você está entrando aqui no nosso canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal para estar recebendo nossos vídeos em primeira mão. Se você tem dúvida de alguma coisa, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp 12974098342. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.